Unidade 4, Ciência, o homem na construção do conhecimento. Aula 31.2, Conteúdo, Parnasianismo. Parnasianismo no Brasil. Habilidade: conhecer e analisar as características, os autores e a produção literária do parnasianismo no Brasil. Muito boa tarde, Amazonas! Olá, professor! Olá, alunos! Estamos aqui para mais um dia trabalharmos a preciosa língua. Quero revisar o que você viu na primeira aula. Eita, Brasil! Vamos que vamos! Tá na tela para você, olha só. Artigo de opinião. É o gênero textual no qual jornalistas, especialistas ou personalidades defendem publicamente sua opinião sobre um assunto ou fato. O texto é divulgado por meio de algum veículo de comunicação. Vem comigo! Artigo de opinião é um texto que vai mostrar, como o próprio nome diz, a opinião de alguém, de uma celebridade, de uma pessoa importante, de alguma referência no assunto, no tema, etc. Artigo de opinião. Aquela pessoa, o articulista, aquele que escreve o artigo de opinião, ele vai se posicionar. Ali ele terá o ponto de vista dele sendo colocado no papel para quem quiser ler. Tudo bem? Isso é um artigo de opinião e vai ser divulgado aí nas revistas, jornais, telejornais, e por onde você achar meios de comunicação. Pode avançar. Frase. Ronaldinho! Qualquer enunciado que tenha sentido. Se tiver sentido completo, é frase. E aí nós temos frase nominal. Socorro! 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 Exclamação. E a frase verbal, aquela que tem verbo. Vai embora! Se manda daqui! Prezados alunos, frase é tudo que nós falamos ou escrevemos que tem sentido completo. Ainda que seja apenas uma palavra, como apareceu aí, socorro! Pois é, e a frase é verbal quando tem verbo, como você viu aí. Pode avançar aí para a frase verbal. É a frase construída em torno de um verbo. É também chamada de oração. Oração na igreja é falar com Deus. Na língua portuguesa é frase que tem verbo, beleza? E aí tem o período. Período é sequência comunicativa composta por uma ou mais frases nominais ou orações. Então você tem oração, mas oração forma um período composto. Aí nós temos o período simples, que é formado por uma única oração. As palavras são importantes. Aí uma frase, um exemplo. Tem só um verbo, portanto é só uma frase com verbo, só uma oração. E o composto, formado por duas ou mais orações. As frases são importantes, mas o que vale é o exemplo. Eu tenho aí o verbo ser em são e o verbo ser em é. Duas vezes o verbo, duas frases verbais, duas orações, formando o período composto. Te desafio agora! Observe a imagem. Qual a relação dessa imagem com o famoso poema parnasiano de Alberto de Oliveira? Você vai ter que descobrir que poema é esse. Brilha, garoto! Simbora, Amazonas! Simbora, porque não temos tempo a perder. Aqui é tudo ao vivo para você. Estamos agora para o segundo momento sobre o parnasianismo. Vimos na última aula parnasianismo no mundo e o world. E agora parnasianismo em Brasil. Rapaz.
O que acontece aqui no Brasil nesse período parnasiano? Essa escola literária teve que influência aqui no nosso país? Tá curioso? Então vem comigo, tá na tela para você. O retorno das musas. Ui! Ui! Olha aí, ó. Ó o harém, pense no harém. No Brasil, a estética parnasiana, que tem início juntamente com o realismo e o naturalismo, representou o ponto alto da poesia até o início do movimento modernista brasileiro em 1922. Ei! Realismo, naturalismo, parnasianismo são escolas contemporâneas, são escolas do mesmo tempo, aconteceram no mesmo período. E detalhe, no parnasianismo nós tivemos a força poética, porque no realismo e naturalismo foi a força na prosa, agora é a força na poesia. Pense em umas poesias muito bem trabalhadas. E detalhe, por que falamos sobre o retorno das musas? Mitologia. Para você. Pode avançar aí. A primeira obra a incorporar de fato os princípios do projeto literário parnasiano foi o livro Fanfarras. Não é o fanfarrão, tá? Não é o fanfarrão, é Fanfarras, de Teófilo Dias, publicado em 1882, data associada ao início do parnasianismo no Brasil. Características desse parnasianismo aqui no Brasil: busca da perfeição formal. Espera aí. Olhe no fundo dos meus olhos negros. Entenda uma coisa. Busca da perfeição formal. Quando nós falamos que no romantismo se perdeu a preocupação com a estrutura do poema, aquela elaboração do poema, a forma dele, a forma do poema, a preocupação era o sentimentalismo, o subjetivismo, o conteúdo. Agora, volta-se novamente à perfeição formal. A métrica, aquelas sílabas poéticas que vimos na última aula e veremos hoje de novo. Versos decassílabos, 10 sílabas poéticas. As rimas muito bem trabalhadas, muito bem elaboradas. Essa é a perfeição formal que se busca no parnasianismo, ok? Esse trabalho minucioso do poeta. Pode avançar. Vocabulário culto, palavras realmente bem pensadas, bem escolhidas e que formam aí um todo precioso. Vocabulário culto, o que significa dizer isso? Os termos populares, regionalizados, algo que aconteceu, por exemplo, que teve essa preocupação lá no realismo, você não vai encontrar no parnasianismo. No. No parnasianismo, no. Don't. Por quê? Porque eles querem fazer a coisa bem feita, bem engendrada, bem elaborada, bem selecionada, bem escolhida. É toda uma fórmula para o poeta parnasiano seguir. Não é só, eu quero falar sobre amor. O amor é o amor e acabou. Isso aconteceu em outras escolas. No parnasianismo, não. Quer falar sobre amor? O que você estudou? O que você sabe sobre fazer poema? Qual é a estrutura de um soneto? O soneto é... 2 quartetos, 2 tercetos. 2 quartetos, 2 tercetos. Agora eu tô começando a entender sobre o que é um poema, estrutura. O que é rima? Rima, combinação de som.
As últimas palavras. Aí a pessoa, bah, agora sim. Para a produção parnasiana, tinha que ter todo esse cuidado na produção do poema. Essa estrutura era muito considerada. E a escolha do vocabulário era muito bem feita. Confia. Pode avançar. Gosto pelo soneto. Soneto é quem tem sonos rápidos, um soneto, um sono pequeno. Não, 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 não. O que acontece? Vou te falar. Soneto é uma estrutura de poema. É o tipo de poema que tem 2 quartetos, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos. Soneto. 4 estrofes. Pim, 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 pim. Lá em casa tinha um... Rimas raras. Chaves de ouro. Rapaz, vamos ter rimas ricas aqui. O que é a rima rara? É quando você vai encontrar ali um pouco de mesóclise, de ênclise acontecendo. Gosto pelas descrições, falamos muito sobre isso na última aula. O objetivismo em contraposição ao subjetivismo romântico. Lembra? Lá no romantismo, a ideia do subjetivismo, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas asas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Nosso céu tem mais estrelas? Isso é subjetivo, isso é uma visão pessoal, particular. Mas você não vai encontrar isso aqui no parnasianismo, porque está aqui, ó. Tá aqui. Objetivismo. Professor, o objetivo não é ter uma meta na vida? Em outro sentido. Aqui estamos falando de visão impessoal, objetivismo. Não se trata de como eu vejo o mundo, mas como o mundo se mostra. Tudo bem? É isso que nós vamos ter aí. Pode avançar? Mais características aí da produção parnasiana. Racionalismo. Contenção das emoções. Não adianta ficar com sentimentalismo exacerbado. Oh, yes, no. Aqui não vai acontecer isso. Universalismo, temas que não serão regionalizados, isolados, mas sim temas universais, que interessem a todos. Apego à tradição clássica, a ideia da mitologia, tendo aqui, e a arte pela arte, que é o ponto fundamental. A poesia por si só é importante e ela já vale muito. É a arte pela arte. Eu não vou fazer poesia porque eu tenho que melhorar a sociedade. Não se pensa assim. Fazer poesia porque tem que moralizar tal departamento, tal sentido social. Não. Poesia porque poesia é arte. É a arte pela arte. Poesia porque poesia é bonita. É a arte pela arte. Poesia porque poesia. Beleza? Vamos então a alguns autores parnasianos. Tá aí. Do Brasil. Bilac. Você já ouviu falar sobre Olavo Bilac, com certeza. De 1865 a 1918. Aí tem o Mundico, né? O Raimundo Corrêa, de 1860 a 1911. E o Bebeto, o Alberto de Oliveira, de 1857 a 1977. Tem mais. Tem o Vicente de Carvalho Piroco Lucas, que é de 1866 a 1924. E tem a Francisca, a Chiquinha, Francisca Júlia, de 1871 a 1920. Então, grandes nomes aí de poetas para você se deliciar com eles. Deleite-se com os poetas parnasianos. E agora vem um pouco da vida
e obra de Olavo Bilac, um dos maiores nomes do parnasianismo no Brasil. Nasceu no Rio Preto da Eva, não, nasceu no Rio de Janeiro. Estudou medicina e direito. Pô, olha o cara, meu, estudou medicina e direito. Será que o cara é bom? Será que o cara é bom, bicho? Mas não concluiu nenhum desses cursos. Atividades de jornalista e inspetor escolar. Obteve honrarias e cargos políticos. Liderou cruzadas pela erradicação do analfabetismo e pelo serviço militar obrigatório. Patriota. Escreveu a letra do hino à bandeira e dedicou-se a temas de caráter histórico nacionalista. Foi aclamado príncipe dos poetas e poeta das estrelas. Uau! Que tudão, né? Avança aí. Obras, poesias. Esta obra contém Panóplias, Via Láctea, Sarças de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens, O Caçador de Esmeraldas, Sagres, poesias infantis. E aí vem uma das poesias bem conhecidas do parnasianismo, de Olavo Bilac, que está na tela para você. Se eu estivesse com a voz boa, eu faria uma declamação bem bonita aqui para vocês, daquele jeito. Mas eu vou me controlar aqui. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Vamos brincar nesse poema? Brinca aí, deixa aí. Não mexe. Isso. Brilha, garoto. Lá vai. Amigo rima com quem? Vem comigo aqui, aluno. Amigo rima com sentido, contigo, entendê-las, ouvido, estrelas. Amigo rima com quem? Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido. Olha só. Igo, ido, ido. Nós temos aí, e aqui, entendê-las e estrelas. Você precisa relacionar isso aqui, tá? Qual o esquema de rimas que eu tenho acontecendo aí? E olha aqui. Olha o que nós temos para você. Certo. Desperto. Aberto. Deserto. Eita, rima A brilhou agora. Não vou escrever isso não, vou deixar você escrever. No entanto, espanto, enquanto, em pranto. Opa, rima B, brilhou. E aí? Beleza? Isso aqui só para você recordar o que nós vimos na aula de ontem. Se eu for fazer isso aqui agora, pegar aqui o lilás em homenagem ao Lucas de Paula Mineiro. Direis agora, tresloucado a mi. Até o mi. Vamos ver quanto vai dar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incredible! 10. Em espanhol, 10. E em inglês, 10. Em japonês, shashen. Então tá aí, 10 sílabas poéticas. 10 sílabas poéticas. Aqui tem que ter 10 também, essa outra. Vamos ver? Que conversas com Será que vai aqui? Las, que, sentido. Vamos ver.
Nós vamos ver agora ao vivo se vai dividir aqui ou não. Quero ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu como não rolou? Porque não pode inventar moda, negão. Não dá para forçar 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. Tem o que dizem quando estão contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo ao vivo para você. São 10 sílabas poéticas. E aí você brilha, garoto. Brilha no poema. Poema parnasiano. Ora direis ouvir estrelas. Então brilha, garoto. Brilha, Bilac. Beleza aí? E aí você continua. Você não pode parar de se encantar com o poema. Fala de estrelas, tem toda a perfeição formal do poeta. Nem um verso vai ter 11 sílabas poéticas, nem um verso vai ter 9, 8, 7. Todas são 10. São todos versos decassílabos. Impressionante o trabalho, o cuidado, o zelo do poeta. Incrível como ele se preocupa com todo o detalhe do poema. E é isso que nós vamos ter nas produções do parnasianismo sempre. Preciosismo, perfeição formal. Beleza aí? Entendeu? E aí agora, depois do Olavo, tem o Raimundo Corrêa. Observe aí. Estudou Direito em São Paulo e seguiu as carreiras de magistrado e de professor. Soube driblar a impessoalidade proposta pelo parnasianismo e atingir o universalismo, desenvolvendo temas sociais e, sobretudo, filosóficos. Raimundo Corrêa, um dos outros grandes nomes aí do parnasianismo. O que ele produziu? Está na tela, olha só. Primeiros sonhos, sinfonias, versos e versões, aleluias e poesias. E aí o poema que nós trabalhamos, já vimos na aula de ontem, pode colocar na tela, As Pombas. Vem comigo agora. Você lembra o que são as pombas aí? O que isso representa no poema? E aí? Quem lembra? Vai. Olha só. As pombas são os sonhos. As pombas são os pensamentos, são os desejos, no caso do adolescente. Só que com a pomba vai e volta ao pombal, o sonho do adolescente vai e não volta mais. E aí se perde. É isso que nós vemos no poema. E aqui tem todo aquele cuidado formal. Lembra lá? Ó, vai-se a primeira pomba despertar. Quem lembra por que eu só conto até aqui? Quem é que lembra da aula de ontem? Sílaba tônica. Sempre vou contar até a última sílaba tônica do poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De novo, 10 sílabas poéticas. De novo, exatamente. E esses versos são chamados de quê? Decassílabos. E o que isso nos diz? Perfeição do poeta parnasiano. Perfeição formal. Mais importante que o tema é a estrutura do poema, a forma, a organização dele. Beleza? Vai-se outra mais outrem, fim, dezem. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Versos decassílabos. E aí você continua, você vai brincando aqui na metrificação de pombas vão-se dos pombais a pem, sempre até a sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, para finalizar essa estrofe,
Raia sanguine fresca madruga. Até a sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos versos decassílabos. E aí eu pergunto, isso é sem querer que está acontecendo? O poeta, sem querer, acertou 10 versos, 10 sílabas em cada verso? Não, isso é um trabalho minucioso, é um trabalho formal, delicado, engenhoso que nós temos no poema parnasiano. É exatamente isso que nós vamos ter aqui na construção da poesia parnasiana. Essa minuciosidade, essa engenhosidade, essa construção bem elaborada. O poeta parnasiano se preocupa com a forma, coisa que tinha se perdido no romantismo. Lá a preocupação era o sentimentalismo, o subjetivismo e tinha se deixado a estrutura do poema. Agora volta-se a preocupação para a forma, a estrutura do poema, e é isso que você encontra nas produções parnasianas. Tudo bem? E aí tem a segunda parte do poema, que nós já vimos ontem também. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Os sonhos vão e não voltam mais, se perdem por aí nos voos da vida, enquanto que as pombas voltam aos seus pombais. É isso que nós temos aí na metáfora pomba, sonhos, né? Desejos do adolescente. Muito bem, então vamos fazer o desafio do dia. Pedi para que vocês respondessem aí qual das frases tem sentido, né? Então, você vai perceber que a primeira frase apenas que tem sentido, né? A segunda não tem lógica, né? Casa fora pão, você observa que não tem lógica. A construção das três palavras, né? A organização das três palavras não estão tendo um sentido aí, um sentido lógico, não é isso? Então, a única que tem sentido é a frase socorro, porque ela vai transmitir uma mensagem, uma informação, ok? Então, o segundo desafio tem a ver aí com o vaso grego, né, professor? Muito bem. Observe a imagem. Qual a relação dessa imagem com o famoso poema parnasiano de Alberto de Oliveira? Nós temos aí o vaso com todos os detalhes e o poema trata de forma bem descritiva sobre esse vaso, né? É o que nós temos aí sobre essa relação da imagem com a produção poética parnasiana. Muito obrigado por hoje. Amanhã tem mais. Até amanhã.